Então, vamos lá, meninos, voltando. Reparem, né? Então, a gente terminou falando aí do José e o caso do furto dele, né? Então, o José praticou o furto, pena 1 a 4 anos, e aí o que, que a gente tem? Tem que a prescrição se dará em 8 anos. Então, eu vou contar os 8 anos a partir de 2017, vai dar 2025, lembrando que eu vou excluir o dia do final, não é isso? Incluir o dia do início, exclui o dia do final. Beleza. Mas aí vai surgir para a gente, uma preocupação. Então, eu já sei que é o artigo 109 que vai me fornecer o prazo de prescrição. Em quanto tempo prescreve? E aí eu preciso recorrer ao artigo 109. E num primeiro momento, eu vou tomar como base a pena máxima em abstrato prevista para o delito. Até porque, gente, se ainda não existe uma sentença, não existe uma pena aplicada. Então, eu tenho que trabalhar com a pena possível. Qual é a pena máxima possível? Então, se o crime tem pena de até 4 anos, a prescrição é em 8. Se o crime tem pena de 8 anos, né, a prescrição é em 12. Ah, se o crime tem pena, enfim, de mais do que 12, mais do que 8 até 12, veja, prescrição em 16. Mais do que 12, aí, então, o que você tem é a prescrição em 20 anos. Fato é, gente, que você vai olhar lá, veja, no artigo 109 do Código Penal, ok? Então, novamente, eu quero que agora você preste atenção novamente à figura do artigo 109. Ó, eu vou pegar isso que eu fiz aqui, ó, em cada slide, eu vou fazer num slide só, para a gente ficar com tudo bem bonitinho na mesma página, tá? Então, eu vou pegar uma folha em branco, vejam, e aí, vou pegar aqui o nosso mozão para não precisar ficar virando o slide, sem necessidade de virar o slide. Vou abrir no artigo 109. Não sei de cabeça não, gente. Ninguém sabe de cabeça. A gente olha no código, tá? Então, a gente vai olhar o artigo 109. Na hora da prova, você vai fazer isso, né? Então, eu precisei, na hora da prova, ai, meu Deus, fiquei na dúvida dessa coisa de tanto a tanto. Espera aí, de tanto a tanto é maior ou menor? Enfim, como é que é isso, né? Então, veja só, você tem vários incisos no artigo 109. O que é que a gente vai fazer? Você vai chegar aqui e vai ler, olha só. Então, a prescrição antes de transitar em julgado, papapá, regula-se verificando-se. Muito bem. Então, pena maior do que 12. Olha só, não é maior ou igual a 12. É maior que 12. Prescrição em 20. Aquilo que a gente fez lá, só que a diferença é que agora eu estou colocando tudo na mesma folha, tá? Aí, veja só, pena, presta atenção, maior do que 8, menor ou igual a 12. Prescrição em 16. Beleza. Pena maior que 4, menor ou igual a 8. 12. Prescrição em 12 anos. Pena, certo? Aí vem maior que 2, menor ou igual a 4. Prescrição em 8. Ficou claro, gente? Entendido isso? Certo? Agora, presta atenção. Esse aqui é o inciso 1, ó. Espera aí, inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4. Agora, presta atenção no inciso 5, tá? Olha o que diz o inciso 5. No inciso 5, está escrito assim, ó. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual, aqui mudou. Nas outras hipóteses, sempre aparecia se o máximo da pena for superior a. No inciso 5º, não é o superior. No inciso 5º, é igual a 1 ano. Então, se a pena, olha só, é de 1 ano, ou mais, ou entre 1 ano e 2, certo? O que você tem é a prescrição em 4. Olha só, presta atenção. Então, 1 ano, maior ou igual a 1, menor ou igual a 2, prescrição em 4. Ana, então uma pena de 3 anos prescreve em quanto tempo? 3 prescreve em 8.
E uma pena de 2 anos? 2 anos prescreve em 4, certo? E agora reparem, gente, se o máximo da pena for inferior a 1 ano, ok? A prescrição se dá em 3. Então, olha para cá, gente, isso é fácil de você fazer se você tiver alguma dúvida na hora da prova. Ana, mas eu vou precisar fazer isso? Não, você não vai precisar fazer. Veja, você vai conseguir se dar bem tranquilamente. Só que eu precisava que você tivesse atenção aqui num detalhe. Não é a borrachinha que eu quero, é o marca-texto amarelo. Olha bem esse inciso aqui, que é o inciso 6º do artigo 109. Olha só, o inciso 6º do artigo 109, ele tem aqui escrito assim: redação dada pela Lei 12.234 de 2010. Quero que você tenha atenção a essa lei, 12.234 de 2010. Por quê? Porque essa lei é um marco em relação à prescrição em várias coisinhas. Uma delas é a pena de até 1 ano, inferior a 1 ano. Quando o indivíduo, veja, praticou uma infração que tem pena de até 1 ano, eu vou te dar um exemplo, tá? O crime de injúria, por exemplo. O crime de injúria tem pena de até 6 meses. Então, está lá no artigo 140 do Código Penal, que a injúria tem pena de até 6 meses. Então, um crime que tem pena de até 6 meses prescreve em 3 anos, ok? Porque a pena é inferior a 1 ano. Prescreve em 3. Só que tem aqui isso, redação dada pela Lei 12.234 de 2010. Eu queria que você prestasse atenção num detalhe. Eu quero que você marque aí, ó, presta atenção nisso, olha só. Vai aqui com uma canetinha vermelha ou com marca-texto amarelo, mas marca o 2010. Só isso que eu quero que você faça. Por quê, gente? Porque nós sabemos que a lei penal não retroage em prejuízo do réu. Antes dessa lei 12.234 de 2010, a infração que tinha pena inferior a 1 ano prescrevia em 2 anos. Então, o que mudou? Antes da 12.234, a prescrição das infrações com pena inferior a 1 ano era em 2 anos. Depois dessa lei 12.234, passou a ser 3, tá? Só quero que você lembre disso, certo? Ana, como é que eu vou lembrar disso? Na hora que você marcar o 2010 ali, automaticamente você já vai saber, poxa, por algum motivo eu marquei essa data, né? E aí você vai ver e vai olhar e vai saber, deixa eu pegar esse VAD aqui, que está mais atual que o outro. Ih, vai cair tudo. Oh, meu Deus do céu. Espera aí, como é que a pessoa faz aqui? Vai, ih, vou fazer besteira. Vai cair a estante inteira. Depois eu olho, tá? É melhor, né? Bom, enfim, então, o que eu quero que você preste atenção? Eu quero que você preste... Ah, tem um aqui na minha mesa. Deixa eu ver se ele é do último. Não, também não é. Enfim, estou para receber o VAR de novo. Logo, logo, ele chega. Então, o que eu preciso? Eu preciso que você saiba isso, que você preste atenção, porque 2010 é a data para você... Por que você marcou? Marcou para lembrar que existe a irretroatividade da lei penal prejudicial. Então, isso significa que nas infrações praticadas antes daquela data ali, daquela lei, veja, o prazo de prescrição era menor. Entendeu? Tá? Beleza. Agora, preste atenção, certo? Uma coisa é você saber em quanto tempo prescreve. Então, nesse caso do furto praticado por José, o crime foi praticado em 2017, vai prescrever em 2025. Mas como é que eu conto isso? Eu conto a partir de quando? Como é que eu inicio a contagem do prazo prescricional? E eu sei que existem várias espécies de prescrição. Essas várias espécies de prescrição, como é que eu sei que passa a contar de uma espécie para outra? Bom, aí eu tenho o que a gente chama de causas de interrupção da prescrição. E quais são essas causas de interrupção da prescrição? E aí tem 2 artigos extremamente importantes. O que eu vou querer que você faça? Pegue um marca-texto amarelo
E não é para você pintar o artigo inteiro. Pelo amor de Deus, não faz cagada no VAD. O seu VAD tem que estar arrumado, tem que estar organizado. Mas as questões relativas à prescrição são importantes. Então, você vai pegar o marca-texto amarelo, que é o marca-texto da atenção, né? Ó, e vai fazer isso aqui, ó. O artigo 109 é importante? Vamos marcar ele aqui, tá? Ó, o artigo 111 é importante, mega importante, porque é o artigo 111 que mostra para a gente o termo a quo, ou seja, o início da contagem dos prazos prescricionais para cada tipo de crime. Quando é que começa a contar o prazo de prescrição num crime de furto? Quando é que começa a contar o prazo de prescrição num crime de homicídio? Quando é que começa a contar o prazo de prescrição num crime de sequestro ou de extorsão mediante sequestro, que é um crime permanente? Olha só a dificuldade que dá aqui. Ainda mais um crime permanente é quando a vítima foi inicialmente cerceada da sua liberdade, capturada, ou quando cessa a permanência, entendeu? Então, você precisa saber, na contagem da prescrição, como é que você vai, onde é o marco inicial da contagem, que é o que a gente chama de termo a quo, né? Então, esse recado está no 111 do Código Penal. A vantagem da prescrição é que tudo que você precisa está na lei. Então, o artigo 111 traz o início da contagem e o artigo 117, nós vamos marcar logo lá o artigo 117, tá aqui ele, bem bonito, lindo, maravilhoso para a gente. Nós vamos marcar também porque o artigo 117 fala da interrupção do prazo. Então, o que você vai fazer? Marca o artigo 117 ali e marca a palavra interrompe-se, ok? Pra você saber o que o artigo 117 faz? Mostra para mim a causa de interrupção. O que o artigo 111 faz? Mostra para mim o início da contagem. Ó, começa a correr. Ficou claro? Então, vamos lá, gente. Quando é que começa a correr o prazo de prescrição em cada uma das infrações, dos tipos de infrações? E aí, gente, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, crime material. E aí, o crime material, ele pode ser tentado ou consumado. Se o crime se consuma, veja bem, porque a gente sabe, gente, que o tempo do crime, quando é o tempo do crime? É no momento da ação ou omissão, não é verdade? Só que a contagem do prazo prescricional acompanha isso? Não. A contagem do prazo prescricional acompanha, na verdade, quando o crime é consumado, o momento da consumação. Então, eu vou te dar um exemplo. Um crime de homicídio prescreve em 20 anos, certo? Beleza. Mas vamos imaginar que o crime de homicídio tenha sido praticado no ano de 1990. A prática, o tempo do crime, o dia que o cara praticou a ação, ele sacou a arma, efetuou o disparo contra a vítima no ano de 2000 e... Como é que eu falei? 2010. 2010, ok? Ou 2009, sei lá. Enfim, imagine essa hipótese. Então, ele praticou aquela conduta, a prática da infração, a ação do agente foi no ano de 2010. Mas a vítima só morreu 2 anos depois. A vítima ficou em coma no hospital. Imagine essa hipótese. A vítima ficou em coma e acaba morrendo, e morre em razão do disparo. Nesse caso, repare que a consumação aconteceu numa data diferente da data da ação. E aí, como é que eu conto a prescrição? É da data da ação ou é da data do resultado? É da data do resultado, porque a lei diz para a gente todas as respostas. Então, o que você vai fazer? Veja, olha para cá, crime material, do dia em que o crime se consumou. Primeira hipótese. Do dia, não, vermelho assim não. Espera aí. Do dia da consumação do crime, primeira hipótese. Ana, o que você marca aqui na tela, eu posso marcar lá? Eu vou te avisar quando for para marcar. Aqui não acho que tenha necessidade. Tem necessidade de você marcar de amarelo, começa a correr, tá? Mas, se você quiser marcar as palavrinhas-chave, também pode, certo? No caso da tentativa, beleza, em caso de tentativa, da data em que cessou a atividade criminosa. Então, é do último ato de execução, entendeu? Então, se for um crime tentado, é do último ato de execução, certo?
Ana, e se for um crime permanente? Olha aí a extorsão mediante sequestro, o sequestro, a associação criminosa, né? O tráfico de entorpecentes, certo? Então aí você tem, olha, a organização criminosa, lavagem de dinheiro. Só que você tem que tomar cuidado, porque tem aqui alguns verbos que eu falei, né? Alguns crimes que eu falei que são tipos mistos alternativos. Tem vários verbos. Aí vai depender do verbo. Então, vou dar um exemplo: comprar ou vender a droga. Não, aí, peraí, é da hora que comprou, vendeu, né? Ah, não, mas tem a droga em depósito. Então, enquanto estiver com a droga em depósito, o crime está se consumando, né? Ou transportar a droga. Enquanto estiver transportando a droga, o crime está se consumando, né? Então, quando é que começa a contar a prescrição? Quando ele parar de transportar a droga. Então, assim, certo? Então, tudo vai depender aí do crime praticado e do verbo, né, que você está utilizando. Mas se é um crime cuja consumação se prolonga no tempo, que é o caso do crime permanente, você vai contar o prazo de prescrição do momento em que cessar a permanência. Então, é uma extorsão mediante sequestro? Enquanto a vítima estiver privada de sua liberdade, o crime está se consumando. A vítima foi solta por qualquer motivo, porque a vítima fugiu do cativeiro, porque o sequestrador soltou, porque a polícia estourou o cativeiro e liberou a vítima. Da hora em que a vítima for liberada, é que começa a contar o prazo de prescrição. Ok? Então, repare, então, nos crimes permanentes, veja, do dia em que cessar a permanência, né? Agora, repare, nos crimes de bigamia e nas de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, né, da data em que o fato se tornou conhecido. Como assim, Ana? Da data em que o fato se tornou conhecido? Conhecido de quem? Conhecido do Estado, né? Então, na verdade, olha para cá, se você tem um crime de bigamia, o indivíduo ele foi até o registro de casamento, né, lá, de pessoas, registro de pessoas civil, e aí ele deu informação nos proclamas, né, na hora de preencher a papelada dos proclamas para casar, ele disse lá que ele era solteiro, que ele não era casado. Então, repare que ele incorre ali num crime de falso, que é absorvido pelo crime de bigamia quando ele casa de novo, certo? Mas quando é que vai começar a fluir o prazo de prescrição desse crime? Porque, às vezes, a pessoa ela fica lá casada por um segundo casamento por muitos anos e só muito tempo depois o Estado descobre que aquela pessoa já era casada. Então, é da hora em que o Estado descobriu. O Estado quem, gente? A polícia, o próprio cartório de registro civil, entendeu? O Ministério Público, enfim, da hora em que, veja, os órgãos públicos descobrem que aquela pessoa, tomam ciência de que aquela pessoa, na verdade, tinha um casamento anterior e, portanto, é provavelmente bígama, né? Então, nesse caso, começa a fluir da data do conhecimento pelo Estado daquela falsificação, daquela bigamia, etc. Tudo bem? E, finalmente, agora eu quero que você preste atenção. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos. Ó. Então, se a vítima era menor de 18, o prazo de prescrição do crime de estupro e outros crimes contra a dignidade sexual começa a fluir da data em que a vítima completar 18. E aí, salvo se antes disso já tiver ação penal proposta, né? Agora, presta atenção. Olha que nesse caso aqui, eu até coloquei em todos os incisos, ó, da Lei 7.209 de 84. Lógico que eu não tenho que me preocupar com 1984, porque ninguém não vai aparecer na prova para você um crime praticado antes disso. Isso aqui foi a alteração do Código Penal na parte geral, lá em 1984, né? O que interessa é que, se você olhar direitinho, no artigo 111, todos os incisos falam da reforma da parte geral do Código Penal de 84, menos o último. O inciso número 5, que fala dos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, que o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que a vítima completa 18, ele tem uma redação dada pela Lei 12.650, de 2018. Entenderam?
Então, você tem que ter atenção, nesse caso, porque você vai ter também aqui aquela hipótese, olha só, lei penal não retroage, salvo em benefício do réu, mas prejudicar não, né? Então, veja, se o crime foi praticado antes dessa lei, certo? Antes dessa lei, então, e de quando é, Ana, essa lei? A lei é de 17 de maio de 2012. 17 de maio de 2012. No seu vade-mecum, provavelmente já está escrito Lei 12.650, de 17 de maio de 2012. Quero que você sublinhe isso, tá? Por quê? Vai sublinhar a data, né, da lei. Por quê, gente? Porque se o crime tiver sido praticado depois dessa data, o prazo de prescrição só começa a fluir da data em que a vítima completar 18 anos. Mas se o crime tiver sido praticado antes disso, ok? Ele vai fluir que nem a historinha básica lá de trás, como era antigamente, porque não existia esse inciso, tá? Então, o que, que você tem? Antes era da data da consumação do crime, tá? Então, novamente, crimes de estupro praticados antes da Lei 12.650 de 2012, o prazo de prescrição começa a contar da data da consumação do crime, tá? Mas se o crime tiver sido praticado a partir da vigência da Lei 12.650 de 2012, aí eu aplico a lei nova. Então, você já sabe, se você sublinhou aqui, ó, você, na verdade, está mostrando para você mesmo que você tem que se preocupar com a irretroatividade da lei penal prejudicial. E aí vale a pena, gente, fazer aquela básica remissão para o artigo 2º, ó, quero que você faça isso. Lá no inciso 5º do artigo 109, do artigo 117, oh, meu Deus, do 111, você vai fazer uma remissão para o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, certo? Você vai ver no tutorial de marcação do vade-mecum que eu vou te dar umas dicas sobre como você vai fazer as remissões dos códigos, tá? Mas vamos esperar a coisa. Por enquanto, você faz exatamente como eu estou mostrando aí, certo? Então, se você olha o artigo 2º do Código Penal, você vai ver que o artigo 2º diz, olha só, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença, etc, etc. Isso também está, gente, na Constituição, né? Então, você sabe, é a irretroatividade da lei penal prejudicial. Então, coloca aqui, e se você quiser, você também pode voltar lá no artigo 109 e fazer a mesma coisa aqui no inciso 6º. Vou botar aqui em branquinho, peraí, para você poder enxergar. Fazer uma remissão aqui no inciso 6º, que fala dos 3 anos, né, da prescrição, para o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Para você lembrar, peraí, lei penal não retroage em prejuízo do réu. Tá bom? Entendido? Ficou claro? Beleza? Então, a gente já sabe como é que é o início da contagem do prazo prescricional. Agora, eu preciso entender quando são as causas de interrupção. Volto já já.